Olá, seja bem-vindo ao Fio da Meada, um programa do podcast DEG. A ideia desse programa é fazer uma passagem panorâmica por alguns assuntos do CACD, sem a pretensão de aprofundar muito, mas com a intenção de fazer conexões. A cada mudança de assunto, eu te avisarei que irei puxar um pouco mais o fio, e assim a gente segue até encontrar o Fio da Meada. No Fio da Meada de hoje, nós iremos conectar Dom João VI com Barão do Rio Branco, Brasília com Cuiabá e JK com a Amazônia. Eu sou o Adler Silva e esse é mais um fio que eu quero seguir com você. Vamos lá? Eu vou começar esse fio da meada por onde todo CACDista quer chegar: o Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores tem suas raízes na vinda de Dom João VI ao Brasil, que com o decreto de 11 de março de 1808 criou o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Os negócios estrangeiros foram depois separados dos da guerra e unidos aos do reino. E já com o Brasil independente de Portugal, adquiriu autonomia com o decreto de novembro de 1823. A administração, levando em consideração as vantagens de uma ajustada divisão dos trabalhos, criou uma pasta própria para os assuntos internos do Império e outra para os assuntos externos. Em resumo, o MRE, por ser uma expressão de soberania, está ligado à criação do Estado Nacional e à existência do Brasil como um país independente. Entre 1851 e 1854, um palácio, localizado na cidade do Rio de Janeiro, foi construído para ser residência de Francisco José da Rocha Filho, o Conde do Itamaraty. Vindo daí a origem do nome que utilizamos até hoje para se referir ao ministério que cuida dos assuntos exteriores. Aqui um fato curioso que encontrei no site oficial do MRE. É interessante que, em 1967, o costume do nome Itamaraty para as sedes dos ministérios tornou-se mais sobre essa lei, mas eu confesso que não encontrei pistas suficientes para trazer mais informações, então fica aqui essa curiosidade pontual. O governo brasileiro adquiriu o Palácio do Itamaraty, mas para ser a primeira sede do Poder Executivo Nacional, logo após a proclamação da República, posto que ocupou até 1897. O edifício depois se tornaria sede do Ministério das Relações Exteriores, mas só em 1899. O palácio existe até hoje e abriga um museu histórico diplomático do Itamaraty, criado em 1955, para destacar a contribuição da diplomacia na formação da nacionalidade brasileira. O acervo é composto por mais de 5.500 itens, incluindo porcelana, desenhos, fotografias, documentação, enfim, outras categorias também. Agora, o nosso fio faz um salto para 1970. O Itamaraty fazia sua mudança para Brasília, uma nova casa, concebida por Oscar Niemeyer, emoldurada pela generosidade dos espaços que compõem o plano urbanístico de Lúcio Costa e ornamentada pelo talento paisagístico de Burle Marx. O palácio em Brasília é um dos marcos da nossa arquitetura, mas para além da questão artística, o Itamaraty é um pedaço da nossa história mais moderna, motivada pela ambiciosa criação de uma nova capital brasileira, a cidade de Brasília, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Mas, peraí, deixa eu puxar esse fio um pouco mais. A construção da nova capital no interior do Brasil foi um dos objetos do famoso plano de metas do governo JK. O plano tinha um teor nacional desenvolvimentista e contava com investimentos nas áreas de transporte, energia, educação, alimentação e indústria de base. Para esses investimentos acontecerem, ele contou com alguns artifícios econômicos, como os financiamentos pelo governo federal, pelo capital privado nacional e a facilitação da entrada de capitais estrangeiros no país. Inclusive, nós podemos citar a criação da hidrelétrica de Três Marias, a rodovia Belém-Brasília e o adensamento da produção de carros no Brasil como alguns dos feitos desse projeto. Além disso, entre 1957 e 1961, a taxa de crescimento anual do PIB brasileiro era maior que 8%, superando a taxa de crescimento média da América Latina e do mundo. Mas não dá para falar de JK sem citar a Operação Pan-Americana. Naquele período, o governo via a política externa como fundamental para superar o subdesenvolvimento. A OPA foi criada por JK em 1958 e tinha um viés para além da ideia de auxílio econômico. Ela buscava o enfrentamento da pobreza e o fortalecimento da democracia, pois desse modo impediria que ideologias estrangeiras penetrassem o continente americano. De modo geral, como diria JK, não há democracia onde há miséria.
Para além disso, procurava revisar o ideal pan-americanista. Mas a América Latina era um desafio, pois a população nutria um sentimento anti-americano advindo das intervenções dos Estados Unidos nos países da América Latina. Os ataques que o vice-presidente Nixon enfrentou em Lima e o ataque ao seu veículo pela população em Caracas são exemplos da aversão ao americanismo da época. Vale pontuar aqui que essa visita que o Nixon fez foi em vários países aqui da América do Sul, incluindo Uruguai e Argentina. Então, anota aí. Todavia, JK formulou a OPA pensando no desenvolvimento da América Latina como um todo e não só o Brasil. Entre outras questões, propunha estudos que observassem a aplicação de capitais privados em áreas atrasadas do continente, aumento de crédito das entidades internacionais, fortalecimento das economias internas, além da disciplina do mercado de produto de base, ampliação e diversificação dos programas de assistência técnica e, claro, os capitais públicos para financiar os setores básicos e a estrutura. A OPA tinha um grande problema. Ela era mais uma intenção do que um projeto concreto, e não conseguia avançar em seu funcionamento, pois faltava consistência. Até Oswaldo Aranha dizia que a OPA era uma política que daria frutos no futuro, mas que não poderia resolver os problemas básicos nem do Brasil e nem de outros países da América, que precisavam de políticas inteligentes e pragmáticas. Mas aí você me pergunta, deu certo? De acordo com Amado Servo e Clodoaldo Bueno, podemos dizer que a operação conseguiu alcançar a criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e também foi importante para a criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a ALAUC, em 1960, e a Aliança para o Progresso do presidente Kennedy em 1961. No final das contas, o governo JK nem cumpriu todos os objetivos do plano de metas, mas de todo modo, esse foi mais um passo para o processo que foi a interiorização do Brasil, que começou lá no passado com o estabelecimento de pessoas no interior, que permitiu a formação do território brasileiro como conhecemos hoje. Mas deixa eu puxar um pouco mais esse fio. Como sabemos, o Brasil durante parte do período colonial concentrou suas dinâmicas econômicas e sociais no litoral, principalmente no Nordeste, onde se localizava a maior parte dos engenhos para a produção de açúcar. O desbravamento do interior do Brasil ocorreria principalmente a partir do século XVII, com os bandeirantes. Os movimentos basicamente terrestres, que ficavam conhecidos como bandeiras, podiam ser classificadas em 3 tipos: as de apresamento, as de prospecção e a de sertanismo de contrato. Cada uma com sua finalidade, elas tiveram como consequências o adentramento do Brasil. Foi pelas bandeiras que descobriram ouro e pedras preciosas na América Portuguesa em 1695. E assim começava o ciclo aurífero. É real para a formação de caminhos e povoados no interior do país, principalmente na área que conhecemos hoje como Minas Gerais. E imagina só a notícia de que há um lugar que se pode encontrar ouro. Não teve outra. A migração de pessoas foi intensa a ponto da coroa portuguesa ter que intervir para controlar o ouro encontrado por meio de impostos como o quinto e a captação. Como nem só de pepita de ouro vive o trabalhador, iniciou-se um mercado interno que abastecia com alimentos e produtos básicos aquela população local, fazendo com que alguns povoados se mantivessem mesmo depois do apogeu aurífero. E quando falamos de interiorização do Brasil, o assunto é extenso e poderemos ficar horas e horas aqui conversando sobre outros momentos da história, como as monções do século XVIII, que eram expedições exclusivamente fluviais e que tinham a intenção de ocupar as regiões do Goiás e Mato Grosso, por meio do rio Cuiabá. E para você que me escuta e ficou curioso para saber onde fica o rio Cuiabá, ele passa pela capital mato-grossense, de cá, e ele consegue fazer conexão com o rio Taquari, Rio Pardo, o rio Tietê, chegando até a cidade de São Paulo. As monções não pararam por aí. Depois de um percurso terrestre para chegar ao rio Guaporé, alcançou-se o sul da bacia amazônica. E, de novo, o rio Guaporé fica na fronteira entre Brasil e Bolívia, na altura ali dos estados de Rondônia e Mato Grosso. No livro Navegantes, Bandeirantes e Diplomatas, do Ciné de Sampaio, ele aponta que o acesso a essas bacias hidrográficas foi condição primordial para garantir aos portugueses a ocupação desses territórios, tendo havido pouca ou nenhuma resistência dos espanhóis. Já no caso do Centro-Sul, a coisa se complica. Diferente do norte do país, que o relevo dos Andes dificultava a passagem dos espanhóis para a Amazônia, no sul a disputa foi intensa. Primeiro, devemos lembrar que a coroa portuguesa tinha pretensões de fazer os limites do Brasil chegarem até o Rio da Prata.
E isso gera um fator que traz essa competição territorial. Assim, Portugal tentou de todas as maneiras assegurar a região do Prata, usando até artimanhas como uma formulação de mapas para que a foz do Prata ficasse do território português. E para você ver que o assunto de formação territorial é extenso, como esquecer do Barão do Rio Branco? O personagem que definiu as linhas mais modernas que hoje podemos chamar de Brasil é figura central tanto na geografia do país quanto na política externa. O Barão tinha uma personalidade ímpar. Quando falamos das relações internacionais do Brasil, ele encabeçou a diplomacia do prestígio, que visava retomar a boa imagem do Brasil após as instabilidades da transição do Império para a República. E podemos dizer que ele conseguiu. Dentre os feitos do Rio Branco, eu destaco aqui o Tratado de Petrópolis, de 1903, que foi um acordo celebrado entre o Brasil e Bolívia depois de vários anos de conflito. José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, para solucionar o município do Utis Possidetis, e assim garantiu o território que hoje é o Acre, que inclusive leva o nome do chanceler na sua capital, Rio Branco. E já que estamos quase terminando esse nosso fio, você lembra do Itamaraty lá do Rio de Janeiro? Pois bem, o Barão do Rio Branco fez literalmente o palácio a sua moradia enquanto foi chanceler. E aqui termina o primeiro fio da meada, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de seguir o podcast IDEG na sua plataforma de áudio favorita, de avaliar esse episódio e de deixar sua sugestão de qual pode ser o próximo fio que a gente vai seguir aqui no podcast. Acompanhe também as produções nas redes sociais do IDEG. Lá você vai encontrar as novidades e tudo o que você precisa saber sobre o CACD. Até a próxima.